Meus amigos e amigas, hoje eu pretendo fazer algo diferente. Não vou chamar esse vídeo de resenha, mas vou dizer que esse vídeo pode ser chamado de uma conversa sincera. Conversa sincera sobre essa obra, A Parca, de Kildare Costa. Realmente esse livro mexeu comigo. Eu posso dizer que esse livro transformou a minha vida, que essa obra me deixou totalmente extasiado. E antes de começar propriamente a falar dos sentimentos que brotaram de um diálogo com esse livro, que eu considero quase que uma pessoa muito viva, eu vou ter que fazer uma confissão ao autor. E espero que ele me perdoe, porque eu senti que eu não tinha muita opção, apesar de não estar amarrado, de não estar com correntes. Mas, todavia, contudo, de certa maneira, esse livro me levou a uma doce prisão e eu adorei ser aprisionado por essa leitura. A questão é o seguinte, a minha confissão é que eu enrolei o autor. Senhor Kildare Costa, eu te enrolei. Mas não fique bravo comigo. Eu te enrolei por um bom motivo. Eu havia lido essa obra fantástica, esse seu material esplendoroso, e me sinto muito grato por você ter me proporcionado a leitura desse livro. E eu poderia ter feito essa resenha há muito tempo. Só que a verdade eu te enrolei porque o livro foi tão forte, tão impactante, e ele chegou tão assim na hora certa da minha vida, que eu fiz algo assim que fazia muito tempo que eu não fazia com outros livros, que foi reler. Aí algumas pessoas que me acompanham podem estar questionando, mas você já fez releitura? Mas reler 4 vezes, sendo que quando eu li a primeira, eu pensei, preciso ler mais 2 vezes. Eu queria completar um ciclo de 3 leituras. Chegou na terceira, não, tenho que ler a quarta. E terminei a quarta e já sei que eu vou ter que ler uma quinta, talvez uma sexta, uma sétima. Mas a questão é, não poderia mais enrolar o autor. Eu tinha que fazer a resenha. E é com uma certa dor no coração que eu começo essa resenha. Porque eu queria de verdade ler uma quinta, uma sexta, uma sétima. Porque o que é surpreendente nessa obra? O que eu posso falar desse livro? Além daquilo que eu já mencionei, que é uma pessoa viva, é uma pessoa que dialoga. Nesse último mês, eu tive assim períodos de altos e baixos. E é incrível como que esse livro se encaixou nesses altos e baixos. Porque a partir do momento de cada leitura feita, o livro me trazia uma resposta, algo chamava a atenção. Eu tinha uma visão totalmente diferente, uma expectativa totalmente diferente da Parca. Porque se vocês lerem a sinopse, vocês vão descobrir que o livro ele se propõe a falar da perda, da morte. E de fato, o livro trata desse tema. Porque a personagem principal, a Persephone, ela perde 2 parentes. Ela tem uma experiência de luto. Mas eu, na minha humilde visão, e sem nenhum aviso, acreditei que o livro só ficaria tratando desse tema de uma maneira muito profunda, porém o livro não se restringiu à questão da morte. O livro foi muito mais além, e esse muito mais além, além do tema da morte, dialogou comigo, dialogou com o meu ser. E os diálogos foram com momentos presentes, e também posso dizer com momentos do passado, e até com momentos futuros, com coisas que não aconteceram, pois o livro me projetou a pensar no amanhã de uma maneira assim espetacular. A personagem principal,
a Perséfone, como já disse, ela tem uma experiência de morte. São duas perdas, assim, em pouco tempo. Quem nunca experimentou a dor da morte? Acho que todo mundo, especialmente as pessoas mais velhas. E a partir disso, ela e o irmão dela, primeiro irmão dela, teve uma perspectiva, uma vontade, um desejo de conversar com os mortos. Então ele vai procurar auxílio num determinado grupo para dialogar com os falecidos. E ele quer estudar essa coisa de conversar com as pessoas que nos deixaram e que estão em outro plano. E nisso ele meio que convida a Perséfone a fazer parte desse diálogo. Então a história ela vai começar exatamente num momento de um velório, sendo que a intenção deles não era, a princípio, iniciar esse diálogo dentro de um velório. Eles iam conversar com um senhor chamado Sansão, que tinha esse dom de comunicar com os falecidos. Eles iriam participar de uma sessão, que eu vou chamar de uma sessão espírita. E nisso o Dr. Sansão ele falece e ele tinha deixado um desejo de que, no seu velório, um grupo de amigos conversassem com ele. E aí a Perséfone vai fazer parte desse diálogo, dessa sessão, junto com seu irmão. Eu não vou dar muito detalhes, mas acontece algo que a Perséfone ela fica meio à margem do diálogo principal. Ela fica um pouco distante, ela fica apenas na observação de tudo que está acontecendo. Porém, nessa observação surge um diálogo muito particular, que é uma coisa meio que indescritível. Ela tem uma experiência espiritual que é muito bacana, é muito sedutora, e ela tirou suas conclusões e eu tirei também as minhas conclusões, porém eu não acho legal falar dessas conclusões porque é algo muito pessoal, pelo menos da minha parte, é muito pessoal. E quando eu falo que eu fiz as outras leituras, em cada leitura surgiram apelos assim muito pessoais. Mas existe algo que eu posso falar que a Perséfone comentou e eu gostei muito disso, que gerou uma identificação muito grande com a personagem. Eu tinha essa visão de algo chamado velório. Já ouviram falar de velório? Claro que sim. Não sei nem para que eu estou perguntando. Chovendo no molhado. Mas o velório é aquele momento em que nós entramos no processo de luto, estamos ao redor de uma pessoa falecida, mas eu pensava, eu já tinha essa ideia, que o velório não é realmente para a pessoa falecida, mas é uma reunião dos vivos. Para mim, o velório sempre foi um momento de encontrar com parentes e amigos em torno daquela pessoa, mas no fundo, no fundo, a gente conversava, meio que a gente matava as saudades dentro de um contexto de dor. Mas era momento de encontrar com a família, de saber como que estava a vida daquela pessoa. E de certa maneira a gente acabava falando de muitas coisas e pouca coisa do falecido realmente. E, e apesar da dor, tinha algo de gostoso nisso. E quando eu comentava dessa coisa do velório com alguns amigos, as pessoas meio que me olhavam com uma cara meio atravessada, discordando. E ao ler esse livro e perceber que eu posso dizer o autor, porque a Perséfone é uma criação da mente do autor, que existe outro alguém que pensa da mesma maneira a respeito do velório. Eu já entrei no processo de identificação. Para mim, o velório é reunião de familiares, é uma celebração da vida. Mas o livro ele não vai ficar só falando de morte, como eu disse. O livro ele vai chegar e vai falar de coisas sobre a vida, vai falar das verdades, vai falar das histórias que nós contamos e compartilhamos e principalmente do processo de como nós contamos as nossas histórias. E
E em rodas de amigos e familiares, a personagem principal e os personagens secundários conversam, batem um papo para falar de acontecimentos da vida e eles dizem o seguinte, eles chegam a uma conclusão que eu achei muito apropriada. Quando nós contamos algo, quando estamos retratando uma história, 80% tem que ser verdade, mas 20% não é verdade. E eu fiquei muito pensativo sobre isso. De certa maneira, eu concordo, mas de certa maneira também eu discordo. E não estou falando desse discordar como um desmérito do livro. Não estou desprezando a opinião dos personagens, mas eu acho que é muito legal a gente poder discordar também e mesmo discordando, continuar gostando da leitura, não ficar dizendo, é um livro ruim porque nós não pensamos igual, pensamos iguais. Não, o livro é bom justamente porque eu penso de uma maneira, os personagens pensam de outra, e estamos aí, tá tudo bem em pensar diferente. Não precisamos entrar num processo de briga como muitas pessoas fazem. Existem pessoas que só admitem aqueles que pensam do mesmo jeito, de pessoas que entram na sua caixinha de pensamento. Eu não sou assim. E o que quer dizer essa coisa do 80% e do 20%? 80% nós estamos falando de coisas que realmente aconteceram, mas esses 20% não aconteceram de fato. É como se que a nossa mente ela criasse fantasias em torno do fato verídico. E é legal ter essa visão, mas no que eu discordo? No, essa minha discordância vem. O que é propriamente a verdade? E essa porcentagem, será que é assim mesmo? Eu imagino que, ao contar histórias da minha vida, embora os fatos possam ser verdadeiros, e às vezes até 100% verdadeiros, existe uma visão de análise desses fatos. Existem certos julgamentos. Será que meus julgamentos são realmente verdadeiros diante eles transmitem a verdade diante dos fatos, sendo que eu não conto o fato isoladamente, mas todo o contar de um fato traz o meu pensamento, traz o meu julgamento, e esse julgamento aí em volta pode fazer com que, embora eu tenha dito tudo do jeito que ocorreu, as pessoas tenham visões totalmente diferentes daquilo que eu falei, que talvez esteja totalmente fora da verdade. E isso vai depender de cada pessoa. Então, essa porcentagem de 80% e 20%, não sei se bate muito bem. Eu imagino que talvez a gente chegue a 100% do fato concreto, mas os 100% dos nossos julgamentos que estão ali ao redor dos fatos transmitam outra coisa, outra sensação, outra perspectiva, façam com que as pessoas visualizem de maneiras diferentes a história e por isso que quando nós compartilhamos algo da nossa vida, pode ter certeza, ninguém nunca vai contar e recontar do mesmo jeito, porque os julgamentos, as reflexões, os pensamentos em torno vão modificando os rumos da narrativa. E essa percepção desses rumos que foram dados a partir dessa história do 80% e 20%, 80% verdade e 20% de mentira. Ah, esqueci também do 10%, na realidade seria 70% de verdade, 10% de dúvida e 20% de mentira. É o que me fez pensar, refletir, que em cada história, em cada falar, em cada conversar, nós nunca conseguimos realmente transmitir a veracidade. E isso não é mal, porque é a nossa forma de ser humano, de lidar com as situações, de interpretar, de dialogar, de simplesmente não repetir algo que aconteceu. Ao contar os fatos, nós não repetimos, mas nós nos colocamos dentro daquela história, mesmo que aquela história não seja uma história da nossa vida propriamente dita, não seja um fato vivido, mas o contar da história faz com que a gente vivencie o não vivido.
Olha que fantástico. E nesse processo de viver ou não vivido, vamos colocando o que eu poderia dizer, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser integralmente nos diversos contextos. E aí surge a importância do livro cujas as leituras feitas, as 4 leituras, eu fui colocando também a minha carne, o meu modo de ser, eu dialoguei com a Perséfone. A outra identificação muito fantástica, quando a Perséfone vai contando, ela começa cronologicamente falando do velório, depois entra nas rodas de conversas e outros acontecimentos aí estão surgindo, e muita coisa também é meio que, digamos que o livro ele é parado no sentido da ação, porém o livro ele nunca é parado no sentido da estrutura de pensamento, porque a Perséfone ela está sempre pensando, ela está sempre refletindo, ela está sempre agindo e ela tem uma forma muito particular desse refletir, desse seu pensar que é quando ela quer contar uma história, quando ela quer transmitir um fato, ela costuma desenhar, ela faz desenhos. E o autor, por meio da voz da Perséfone, explica como são os desenhos: homens de palito, cabelos de algodão, nuvens e por aí vai a coisa. E eu imagino que essa atitude da personagem seja algo. Eu não conversei com o autor sobre isso, mas seja algo próprio dele, porque o autor, além de escritor, ele é ilustrador. Então eu imagino que quando ele estava escrevendo essas páginas, as páginas desse romance, eu acho que ele desenhou. Eu no final assim tenho uma resposta por que ele não colocou os desenhos da Perséfone no livro, que ele quis realmente não colocar esses desenhos. Mas aí eu vou dar a minha sugestão ao autor. Numa futura edição, coloque esses desenhos. Acho que seria muito legal a gente ver os desenhos da Perséfone ao relatar. Aí eu volto, que a Perséfone desenha, e desses desenhos surgem as memórias, brotam as memórias. Eu até penso, é a explicação de um processo criativo, de um processo reflexivo. Eu não vou mostrar, não me atrevo a fazer isso, mas eu cheguei até a desenhar algumas coisinhas. Olha, funciona. Você desenha aí no papel o negócio e vai pensando e vai refletindo e as ideias fluem. Outra coisa que eu faço é escrever. E a Persephone, ela não utiliza muito esse escrever. Quer dizer, ela utiliza, mas ela não explica, mas do jeito que eu vou explicar. Escrever também ativa as nossas memórias, ativa as nossas reflexões, e é isso. A Perséfone, ela não está preocupada, e aí eu acho muito legal isso, o autor ter feito a personagem, ter criado a personagem dessa maneira, de contar uma história linear, organizada, etc. Ela não segue o ritmo da ação, mas existe uma linearidade que, pelo que eu vi as outras pessoas comentando a respeito desse livro, elas não detectaram. O livro ele tem uma linearidade que não é a linearidade da ação, mas a linearidade do pensamento da Perséfone. E o pensamento ele vai assim, ele segue o rumo, vai para cá, vai para lá. Então ela vai mostrando os rumos do pensamento dela. E nisso volta pro passado, pro presente, se projeta no futuro. E o que é a nossa vida quando a gente pensa? Como que é o nosso pensamento, na verdade? Se você for parar para pensar, nós não estamos realmente presos às nossas ações no nosso dia a dia. As coisas estão ocorrendo. Dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, segunda, terça, quarta, quinta. Mas a nossa vivência propriamente dita não está, ó, no externo. A nossa vivência está aqui, ó, na mente. E é assim que caminha a nossa mente. Eu duvido que você, leitor, você que está me acompanhando, você fique pensando, ó,
acabou aqui o passado, vou seguindo o presente, estou indo para o futuro e seu pensamento caminha dessa maneira. Não. Pode parar para se contemplar e você percebe que você está fazendo de repente uma compra na feira. Você está pensando o que você vai fazer depois, ou então você está lembrando do que você fez ontem, anteontem. Você está naquele local, mas o seu pensamento não está totalmente no local. Você pensa no seu marido, na sua filha, na sua esposa, em algum parente, no cachorro, na piscina. É isso. A nossa vivência é muito mais do que determinadas ações, do que fatos cronológicos. A nossa vivência ela é propriamente feita de pensamentos. Nós vivemos o nosso pensar. E então a inovação do autor, que talvez para algumas pessoas, alguns leitores assim, se transforme numa crítica, eu diria que para mim é uma crítica, mas é uma crítica muito positiva. Não é uma crítica negativa, é uma crítica positiva porque é verdadeiro, é a nossa vida. Nos livros mais comuns, e também não sei se a palavra comum é a palavra adequada, mas eu espero que entendam o que eu quero dizer. No mais geral das leituras, quando as pessoas vão contar uma história, elas simplesmente contam e colocam os fatos relevantes para explicar aquele tema. No contar de uma história há um tema. Então nós vamos colocando esses temas, nós vamos colocando fatos na construção desse tema para realizar a contagem da nossa história. Por isso que poucas histórias falam de banhos, idas ao banheiro, de dormindo na cama. As pessoas contam história e a falta desses detalhes. A pessoa comeu, a pessoa almoçou, a pessoa foi ao banheiro, a pessoa dormiu. Embora não estejam presentes, nem fazem falta, porque eles não são relevantes no contexto daquele tema. Se eu fosse contar, por exemplo, um fato da minha vida, a minha história do seminário, eu ia ignorar algumas coisas, mas eu diria que eu fui à igreja aos 7 anos e um padre ali celebrando missa, quis ser padre, mas muitos fatos que estão ocorrendo paralelamente ficariam deixados de lado. Eu simplesmente omitiria uma ida a uma feira, porque talvez essa ida à feira não tivesse muita relação com o tema principal, que é a minha entrada no seminário católico para querer estudar ser padre. Agora, a Perséfone, ela não teve muito essa coisa e eu acho que ela preocupou em ser ela mesma e colocar a vida dela do jeito do jeito que ela realmente vivia, do jeito que ela pensava sobre a condição humana, e foi aí se colocando. Deu a ideia que iria falar somente da perda, do luto, das mortes, mas a Parca é um livro que fala da vida de uma maneira muito mais íntima, de uma maneira muito mais próxima, de uma maneira mais verdadeira. Por isso é que vale muito, mas muito a pena ler esse livro. Arriscar-me a contar os papos das rodas de conversa que a Perséfone tem um pouquinho depois aí da questão do velório, eu diria que seria um pecado. Mas eu posso adiantar duas histórias aqui que são bem bacanas. O irmão da Perséfone, o Dionísio, ele vai contar como ele conheceu a namorada e como ele a perdeu. Porém, ele não fala do jeito concreto. Eu não sei se vai ser o nome apropriado, mas ele criou um conto para falar dessa morte a partir de uma lenda de um determinado local. E então a namorada, uma pessoa normal também não acho que não é a palavra apropriada.
Uma pessoa como nós é transformada numa personagem de uma lenda, uma princesa cobra. E aí ele se encontra, ele morre e ela some, mas ele omite na sua contagem, na sua forma de contar, que ela morreu de um acidente de carro. Acho que de certa maneira foi uma forma de lidar com o luto, com o sofrimento, pegar a história concreta. Conheci, tive momentos com elas e ela faleceu num acidente de carro. E também de esconder um pouco do sentimento de culpa que ele tinha. Ele acreditava que se ele tivesse casado com ela, talvez ela não tivesse falecido nesse acidente, nem teria, não teria tido esse acidente, porque uma pequena alteração de um fato da nossa história tem o efeito borboleta, muda totalmente o rumo. Então ele tem essa perspectiva. E isso eu também me identifico, porque eu tive um grande amor que faleceu no acidente de carro, e eu acho que se eu tivesse ido, muitas pessoas falaram, se você tivesse ido, você teria morrido junto. Eu acho que não, eu acho que se eu tivesse ido, talvez a velocidade do carro seria outra, haveria um atraso, ou haveria um avanço mais rápido pelas estradas, e esse atraso e esse avanço modificaria totalmente a história. O acidente ocorreu justamente porque tudo ocorreu daquela forma. Então, uma pequena mudança pode trazer um resultado totalmente diferente daquilo que a gente imagina. E eu quase chorei. E por falar em choro, eu diria que, pela experiência de ter lido A Parca 4 vezes, eu tive muitos altos e baixos. Eu sorri, chorei, fiquei indiferente também, fiquei com raiva, mas toda essa gama de sentimentos foram muito positivas. As pessoas acham que um livro bom é só aquele que te provoca alegria, te provoca tranquilidade. Eu tenho uma visão totalmente diferente, e por isso que eu acabei lendo esse livro 4 vezes. Para mim, um bom livro é aquele que causa um turbilhão de emoções em você, que faz te pensar de maneira mais global sobre a sua vida. Esse livro me causou isso. Pensei presente, passado e futuro. Tive todo esse turbilhão de sentimentos, e de todo esse turbilhão de sentimentos eu tirei reflexões. E é engraçado, porque aí confirma a coisa do livro ser vivo. Às vezes um mesmo fato, um fato que tinha me dado alegria numa leitura anterior, foi a minha raiva ou a minha tristeza em outro momento, porque esse fato dialogou com outro pensamento da minha mente. Eu não fiquei só pensando na mesma coisa. O que dizer? Fantástico, só posso dizer isso desse livro. E se você não comprar esse livro, se você não ler, eu só lamento, viu? Para quem não sabe, eu trabalho com biblioterapia, que é a indicação de livros de acordo com a necessidade dos... eu não vou dizer paciente, mas dos leitores que compartilham a sua leitura, dos leitores que querem vivenciar. Não cabe o termo paciente dentro da biblioterapia, mas algo que eu estou pensando seriamente, se alguém me procurar, antes de uma conversa específica, antes de indicar um livro, olha, leia esse livro para resolver o seu problema, para pensar na questão X que você está vivenciando, eu recomendaria esse. Leia esse livro para refletir sobre sua vida de uma maneira geral. A Parca tem esse poder. Ultimamente, também para quem não sabe, eu ando tendo muito contato com inteligência artificial. A gente coloca uma pergunta, é legal, a inteligência artificial responde, às vezes dá até a impressão de uma pessoa viva. Mas eu diria que um livro que tem um texto parado, aparentemente parado, ele tem muito mais movimento que a inteligência artificial. Só vai entender realmente o que eu estou dizendo quem tem o hábito de leitura. E se você tem o hábito de leitura, você não chegou a essa conclusão, eu duvido que você, ao ler A Parca, não vai chegar a essa conclusão. Gostaria de falar mais coisas sobre esse livro,
Sim, gostaria. Mas eu vou me reservar o direito de dizê-las numa ideia que eu tô tendo. E eu espero que vocês. Olha, entra comigo nessa ideia, embarca junto. Vamos abraçar essa ideia? A ideia é de fazer uma leitura coletiva desse livro. Eu já li o livro todo, mas eu não pretendo chegar e conversar do livro inteiro com a pessoa assim de uma vez. Eu gostaria de dividir em partes para a gente esmiuçar. Então eu faria o cronograma. Vamos ler tal parte do livro e nós vamos conversar sobre essa parte. Depois, na outra semana, outra parte e vamos aí esmiuçando. Como que é o jeito que funciona a leitura coletiva? Olha, eu acredito que esse livro, que fala de morte, de perda e que fala de vida, vai mexer com você. Não vai mexer da mesma maneira, mas é impossível que não mexa. E eu digo que não vai mexer da mesma maneira porque cada pessoa vai ter um diálogo diferente. E penso que o importante dessa leitura coletiva não é se deter e interpretar simplesmente o livro que está escrito, mas é justamente você ver como que os fatos, as reflexões dessa menina, dessa moça Perséfone repercute na sua vida. Em que sentido combina? Em que sentido você concorda? E em que sentido você discorda? É realmente não só ler, mas como eu fiz, colocar corpo e alma junto aqui com a Perséfone do livro A Parca. E se o título não fosse A Parca, e eu também não vou dizer o que significa parca, mas tem a ver com algo que é aqui trabalhado. Claro, né, esse é o título, mas eu acabei sendo um pouco redundante. Mas a questão é que eu daria outro título. Vivências do ser humano por Perséfone. Que na realidade a Perséfone para mim é a alma do autor. Mas a gente não ia colocar o nome do autor no título. Então, Vivências. Vivências da vida. Eu vivi, mas tudo por Perséfone, a personagem. E nisso eu diria que algo que eu já comentei com alguns amigos, todo autor é um ator. E o Kildori Costa, ele não foge à regra. Ele é um ator que está representando a Perséfone e os demais personagens. Meu querido autor, eu peço perdão, mas também ao mesmo tempo não pedindo. Eu só posso lhe dizer que foi bom demais ler o seu livro. Eu tô assim muito feliz de compartilhar. Estou em êxtase. Compartilha com seus amigos aí, autor. E você também que está me assistindo, compartilha com os amigos essa resenha e faz o convite. Quando eu tiver um número de pessoas que queiram fazer a leitura coletiva, que se proponham a fazer parte desse projeto, eu inauguro. Talvez eu não espere o número se concretizar. Talvez eu já comece a elaborar o cronograma. Vamos ver como a vida vai me levar. Mas eu tenho certeza, eu quero, além dessa resenha, vou tentar gravar uma resenha mais resumida em vídeo para o meu Instagram. Eu faço a escrita sem, com certeza, mas eu quero fazer um vídeo lá no modelo do Instagram, que é um vídeo mais curto. Eu quero escrever, eu quero dialogar, eu quero fazer também uma entrevista com o autor para conversar sobre essa maravilha. E eu espero que. Agora eu não lembro se ele escreveu outro livro ou se vai escrever. Mas, independente de ignorar esse fato agora no momento, eu diria o seguinte: Kildare, escreve mais. Eu tô louco pra ler mais obras. Coloca essa pegada desse livro assim. Faça esse livro vivo pra gente ler.
Eu acho que os leitores também merecem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!